Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Márcia e trago mais uma aula de História para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre Idade Média, uma breve introdução à Idade Média, que teve início em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Vamos lá? Na periodização eurocêntrica tradicional, a Idade Média estaria entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Bastante atenção! Na periodização eurocêntrica, quando eu falo em periodização, dá-se a ideia de que a história ela está dividida em períodos, e isso é verdade, e que ela está voltada principalmente para marcos e eventos europeus, ou seja, os acontecimentos da Europa elas marcaram esse período de divisão da história, onde nós vamos ter então a pré-história, que vai desde o surgimento da humanidade até a invenção da escrita, e a história que vai desde a invenção da escrita até os dias atuais. Essa história ela ainda é dividida em 4 períodos, onde nós vamos ter a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, baseadas em marcos e eventos europeus, por isso periodização eurocêntrica. Então vamos lá? Está aqui a Idade Média, ela vai de 476 com a queda do Império Romano do Ocidente até 1453 com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Até aqui acho que já deu para a gente se situar ali onde aconteceu a Idade Média, numa linha do tempo, certo? Sim, a Idade Média é um período de 1000 anos, são 10 séculos de história, são 10 séculos de Idade Média. E sabe o que é bastante interessante? É que esse período ele foi chamado de Idade das Trevas. Por quem, professora? Principalmente pelas pessoas da Idade Moderna. Eles viram na Idade Média um período de atraso, um período de empobrecimento cultural e chamaram todo aquele período de 1000 anos de Idade das Trevas, que é um termo bem pejorativo. Vamos acompanhar os slides? Por muito tempo, estudiosos associaram ideias de atraso, como eu falei para vocês, retrocesso, escuridão cultural ao período medieval. De acordo com eles, a igreja, nossa, mas por que falar de igreja quando estamos falando de Idade Média? Porque a igreja ela foi a instituição principal, uma das maiores instituições deste período de Idade Média. E esta igreja, segundo estes pensadores, esses estudiosos, teria impedido o avanço do pensamento, da política e das artes ao dominar todas as esferas da vida das pessoas. Gente, hoje sabemos que isso não procede, que a Idade Média ela é a base da Idade Moderna, ela é a base que sustenta a Idade Moderna. Mas, falando de Idade Média, é também interessante percebermos que ela é dividida em 2 períodos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV, que é assunto para as próximas aulas, beleza? Hoje estamos fazendo apenas uma breve introdução do que seria então a Idade Média. E qual a importância da Idade Média? Primeiro, ela é a base do mundo europeu. É lá na Idade Média que surge o conceito de nação. É também na Idade Média que nós vamos ter a formação de países como Portugal, Espanha, França. Eles vão tomando a sua estrutura, tomando a sua base. É na Idade Média também que surgem as primeiras universidades da Europa. Nós vamos ter o nascimento de uma nova religião, o islamismo, surge lá durante a Idade Média. A arquitetura, nós vamos ter um tipo de arquitetura gótica, como vocês podem observar aqui na imagem, e uma arquitetura também mais românica, certo? E aí nós vamos ter uma filosofia escolástica, que sim, vai ter uma ligação bem estreita com a religião. Idade Média onde? Isso é muito importante, talvez o ponto mais alto do vídeo de hoje, da aula de hoje. É distorcida a ideia de que o mundo inteiro tenha passado pelos mesmos processos históricos ocorridos na Europa. Gente, a Idade Média ela aconteceu na Europa. Então vamos pensar assim, é um evento, é um marco europeu. Por exemplo, a civilização chinesa também passou por um período esplendoroso por essa época, não associado diretamente à Idade Média que se tinha naquele período na Europa. Vai se ter a invenção do papel, da pólvora,
da bússola, que vai ser importantíssimo, principalmente no período da expansão marítima dos europeus, e dos tipos de impressão que mais tarde vão ser reinventados por Gutenberg. E nós vamos ter também na América algumas civilizações que vão florescer, como os maias, os astecas, os incas, que vão impressionar os europeus lá no século XVI, quando eles chegam aqui para dominar o território. Trouxe para vocês uma imagem que é lá do Teotihuacan, lá na cidade do México, para vocês observarem quão expressiva já era as construções e quão expressivas já eram as civilizações da América, certo? E no mundo muçulmano, a matemática e a astronomia eram bem mais desenvolvidos do que na Europa. Ou seja, nós vamos ter então uma ideia de que a Idade Média ela está ali circunscrita à Europa. O restante do mundo ele está vivendo sua história bem independente desses fatos, destes marcos ou até mesmo destas características que vai tomar o mundo europeu. Com estes exemplos, vemos que entre o século V e o século XV, que é o período da Idade Média na Europa, diferentes processos tomaram forma em diversas partes do mundo. É preciso ainda lembrar que Idade Média, entre aspas, é um conceito circunscrito ao continente europeu e não a toda a humanidade. Gente, há um contexto histórico bem diferente no restante do mundo. Então vamos lá levantar essa ideia, levantar esse questionamento de que a Idade Média ela é um evento, um marco, principalmente da Europa, certo? Espero que vocês tenham acompanhado até aqui, espero que tenham compreendido. Conversamos então, fizemos uma breve introdução sobre Idade Média. Até o próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!